Abertura do grande expediente. Para o grande expediente, temos espaço cedido ao grupo de oração El Shaddai, RCC, El Shaddai, na presença do senhor Roberto Xavier de Paiva, que eu acho que ainda não se encontra presente, e também espaço cedido de 10 minutos ao Sintep, na pessoa do professor Afonso Rodrigues e do senhor Brasmelo, advogado. Então, como o grupo ainda não compareceu, vamos abrir o espaço ao Sintep para que se manifeste. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Paulo Alcântara, demais vereadores, a plenária presente. A nossa vinda novamente aqui nesta Casa de Leis está no sentido de solicitar um posicionamento em relação a essa greve que se estende por tantos e tantos dias, e que prejudica, nós sabemos, o andamento da educação no município. Não era para estarmos em greve, como falamos, mas como o prefeito Vilaça insiste em desobedecer continuamente a lei, nós fomos obrigados a tomar esta decisão para que a legislação educacional no município de Barcarena seja respeitada. Nos últimos momentos, nós somos sido vítimas de ataques sistemáticos contra a educação do município de Barcarena, Ataques que se processaram diretamente a partir do momento que a juíza cria uma medida paliativa que nós sabemos que em nenhum momento resolveu o problema da educação de Barcarena, que foi autorizar os contratos. Se esta casa fiscalizar, verão que os contratos não solucionaram o problema da educação. A educação de Barcarena hoje não funciona a contento, pelo contrário, piorou e piorou muito. Nós temos, inclusive, imagens que podem refletir a realidade da educação de Barcarena. Para conhecimento de vocês, senhores vereadores, tem escola que estão servindo meia maçã, como alimento para uma criança. Isso chega ao cúmulo do absurdo, ao cúmulo do desrespeito com a educação de Barcarena. Uma outra medida trágica do governo Vilaça foi, de forma desumana, vir e zerar o contra-cheque dos professores, numa atitude que nós nunca havíamos visto nos 500 anos de história desse país. Nunca ninguém ousou ir tanto com relação a zerar contra-cheque de servidores, desrespeitando o comércio local, desrespeitando os filhos, crianças. Tem mulheres grávidas, tem professores que têm crianças menores de 8 meses, 2 anos, e o senhor Vilaça, em nenhum momento, mediu essas consequências. Então, foi bastante desumana a ação dele no sentido de zerar o contra-cheque. Hoje, nós completamos justamente 42 dias sem ver cor de dinheiro. Estamos fazendo de tudo para levar essa luta, mas nós só conseguimos aguentar o massacre que estamos sofrendo, porque temos uma esperança muito grande. Nós não estamos brincando de fazer a educação em Barcarena, nós entendemos que a educação tem uma nobreza enorme para o crescimento do nosso município. Um município tão rico, expressado pelos grandes empreendimentos internacionais que estão aqui, mas que isso não tem se refletido na melhoria de qualidade de vida do seu povo, no que concerne a educação de qualidade, entendendo aqui que a educação de qualidade não depende apenas não significa apenas a presença de um professor na sala de aula, mas toda uma infraestrutura que venha gerenciar todo esse processo, que seria merenda de qualidade, bibliotecas, salas climatizadas e por aí sucessivamente. Uma outra questão que nos chamou a atenção foi o governo ter entrado no dia 6 do corrente mês com uma ação de constitucionalidade em relação ao PCCR, que foi inclusive aprovado por esta casa. Então, para um governo que tinha como discurso que o embalou nos palanques de Barcarena a mudança, nós achávamos que era para melhor. E aqui eu queria chamar a atenção de alguns pontos positivos, de algumas virtudes que norteiam o PCCR, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do município de Barcarena. Em primeiro lugar,
ele valoriza a carreira do servidor. O que seria essa carreira? É a mesma coisa, como eu falei anteriormente nesta casa, daquele camarada que entrou numa empresa privada como ajudante de pedreiro e que virou pedreiro e agora que é chefe de obras, por exemplo. Essa pessoa, logicamente, que não terá o mesmo salário. Até para valorizar a questão do empenho, do esforço dele, é natural que ele seja valorizado. Isto está em xeque com a ADIM. Todos, se o Vilaça sair vitorioso, os professores perderão a sua carreira no município de Barcarena, e isso para nós representa um terrível retrocesso. Ora, atividade. A lei 11.738, ela diz que 1/3 da hora do trabalhador em educação deve ser destinada a trabalho extraclasse de pesquisa, de planejamento, uma série de fatores que vão trazer realmente qualidade para a educação. Está em xeque com a ADIM. Agora, 20% para a primeira quarta está em xeque com a ADIM. Isso tudo pode cair pelo ralo, fugir pelo ralo. Então, seria uma contradição enorme e evidente do governo Vilaça falar em mudança. Eu falaria aqui em retrocesso, não em mudança. Porque se esta casa permitir que está como réu no processo, que essa ADIM saia vitoriosa, perderá esta casa que aprovou o PCCR, perderão os professores, perderão os pais e perderão todos os fios de Barcarena. Quem ganhará com isso? Quem tem interesse em detonar com o PCCR? Então, nós estamos aqui pedindo a esta casa que oficialize documento para a Prefeitura Municipal de Barcarena, solicitando que o prefeito Antônio Carlos Vilaça retire este ADIM para o bem do nosso município. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhores vereadores. Com cumprimento na pessoa da presidente desta casa, o vereador Paulo Alcântara, e todos os membros da categoria que se fazem presentes, a direção do Sintep. Deixa eu explicar primeiro quem eu sou, né? Eu me chamo Brasmelo, sou advogado, não sou advogado do Sintep, acho bom pontuar isso. Sou assessor jurídico na Assembleia Legislativa e pela Comissão de Educação a gente tem tentado, em diversos instrumentos, lançado mão de diversas possibilidades de tentar chegar a um acordo para dar fim à greve, que seria, obviamente, o desejo de todos, da Câmara Municipal, certamente da administração pública e da categoria, em que pese existir alguns imbróglios, alguns impasses, sem sombra de dúvidas, chega um momento que existe uma frase, um jargão muito comum no direito, especialmente no movimento grevista, que às vezes é até muito fácil entrar em greve, difícil é sair da greve, né, porque os impasses se acentuam. Então a gente está aqui na tentativa de tentar contribuir, agradecendo desde já o espaço que a Câmara Municipal está abrindo. O professor colocou algumas questões que são... Só um minutinho. Oi. Que são pontos nodais em relação à possibilidade de um acordo. Um é em relação, primeiro, ao direito de greve, né, gente? Acho que isso é pacífico, isso é notório, isso já tem definição pacífica do Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade do servidor público fazer greve. Talvez eu estique um pouquinho meu tempo, eu queria pedir a contribuição, se fosse possível, eu sei que é regimental da Casa, na tentativa de contribuir. A minha fala aqui não é nada política, tá? É extremamente... se você me permite, Fique à vontade. Como outro espaço não compareceu, a comunidade queria se expor, então a gente vai ceder os 10 minutos que teria, vocês ficam no total de 20 minutos. Eu agradeço a complacência da presidência da casa. Então, vou evitar ao máximo, apesar de haver o espectro político dentro do aspecto jurídico, eu vou ter minha fala, minha definição, uma questão mais técnica possível para tentar contribuir com esse acordo. Tá? Na verdade, não com o acordo, vou tentar contribuir com subsídios para que essa casa possa atuar de maneira mais determinante. Acho que um pedacinho apartado do voto do ministro Zerpuda Pertence, proferido numa tentativa de ADIM também em relação ao direito de greve, ele diz o seguinte: a greve é, antes de tudo, um fato
que historicamente não esperou para a lei para tornar-se uma realidade inextirpável da sociedade moderna, o que às vezes pretendeu o direito positivo e quase sempre condenado à inocuidade, foi proibi-la, foi vedá-la, quando, ao contrário, a própria Constituição a declara um direito. Isso basta para impedir que, a falta de lei, o fato que se considere ilícito. O que ele está dizendo com isso? Durante um tempo, durante um bom período, alguns procuradores municipais, estaduais, inclusive até Procurador-Geral de Justiça, entenderam que, como não havia uma lei que regulamentasse a greve no setor público, já que existe na iniciativa privada, o direito de greve está consagrado na Constituição, no seu artigo 9º, mas a própria Constituição exige uma lei complementar que a regulamente. No entanto, por omissão do Legislativo, do Congresso Nacional, essa lei nunca veio para o setor público, só para o setor privado. Então, durante um período, muito se arguiu, olha, se não tem lei, não pode fazer greve. Isso até vigorou durante um período na doutrina, não majoritariamente, mas vigorou. Isso já está pacificado. Não pode, o que ele está dizendo aqui, o ministro? Não pode, por omissão do Legislativo, você deixa uma lei, por falta de uma lei complementar, deixar de consagrar um direito estabelecido na Carta Magna. Então, é legítimo, é legal que se faça greve e usa-se, por hermenêutica jurídica, a analogia com a lei de greve do setor privado. Então, isso é pacífico. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse imbróglio está presente no caso concreto aqui em Barcarena. Como o professor bem colocou, houve o desconto dos dias parados por conta da administração pública municipal. Olha qual é a gravidade disso. Primeiro, não há sequer ação judicial em que peça para a tutela jurisdicional do Estado dizer se a greve é legal ou ilegal, abusiva ou não abusiva. Isso por si só. Um jargão muito comum no direito estabelece que o direito não assiste a quem dorme. A prefeitura sequer ingressou com a ação. Portanto, não há de se falar em ilegalidade da greve, pior ainda, a possibilidade de desconto. Então, é o que, eu vou ser mais eufêmico possível, mas o que se presencia com esse desconto dos dias parados é um absurdo, uma aberração jurídica que nenhum tribunal poderá referendar. E acho que essa casa, como fiscal da lei, como a sua ação precípua, fiscalizar os atos do Executivo, deve tomar medidas duras, ríspidas, para que sirva de exemplo, para que não haja nunca mais na história desse município algo semelhante. Isso é inédito realmente. Porque vejam só, significaria qualquer sanção administrativa, isso está pacificado também em toda a jurisprudência pátria, tá? Qualquer tentativa, qualquer limitação, qualquer sanção administrativa significa necessariamente na vedação ou na limitação de um direito constitucionalmente garantido. Portanto, é impossível juridicamente que haja desconto, a não ser que haja decretado pela Justiça, haja declarado pela Justiça a ilegalidade ou abusividade da greve. Essa é a única possibilidade de que haja desconto dos dias parados. Vejam, não houve sequer ação. É importante estabelecer isso, porque cai por terra, e aí acho que eu quero enfatizar bastante isso, porque eu estou tratando de um direito absolutamente prioritário, que é salário. Salário é verba alimentar. Não há outra forma de tirar sustento da sua família que não seja por salário. Quando se entra em greve, e eu vi na última negociação que nós conversamos lá na Assembleia Legislativa, eu chamei a atenção para a secretária. A secretária chegou a comentar, não, mas olha, aqueles que permaneçam em greve poderiam, por exemplo, ser configurados com abandono de cargo. Na verdade, gente, isso se justifica também a impossibilidade do desconto. Não se fala em abandono de cargo, só se abandona cargo quando se quer abandonar. Então é requisito para a lei o que a gente chama de animus abandonandi, ou seja, eu quero largar o cargo, eu falto injustificadamente. Não há falta em greve, esse é o termo necessário. O que há é suspensão ou interrupção das atividades, por exercício de um direito legítimo, em favor de melhores condições do meu cargo, ou seja, eu não quero abandonar, eu quero melhorar as condições de trabalho. Portanto, nesse sentido que
é impossível se falar em abandono ou possibilidade de descontos. Bom, dito isso, existe uma questão muito grave na minha avaliação, que é a questão do PCCR, e acho que a Câmara precisa ser muito enfática nesse sentido. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade, como o professor bem colocou, em relação ao plano de carreira. Eu não tive acesso aos autos inteiros, eu não sou advogado do sindicato, é bom que se diga. Eu peguei uma cópia fotografada das razões que motivaram a ação direta de inconstitucionalidade e eu queria conversar um pouco com a Câmara nesse sentido. Talvez isso seja o fato motivador maior da minha presença aqui. Primeiro que funciona no polo passivo, obviamente, a Câmara Municipal de Barcarena, porque foi quem aprovou a lei. Vejam, não há questionamento em relação ao texto legal. Tá? Não há questionamento em relação ao texto legal, a não ser pela questão da suposta falta de provimento de fundos para o pagamento e cumprimento da lei. Vejam, uma coisa é uma coisa, como diz minha mãe sempre disse isso, outra coisa é outra coisa. Eu não posso alegar inconstitucionalidade simplesmente por imaginar que não há provimento de fundos. Porque se assim fosse, a lei do piso poderia ser tida como inconstitucional. Porque a lei do piso é uma lei federal, mas que repercute diretamente, por exemplo, dos erários municipais, estaduais e por aí vai. Então, eu posso até alegar que eu não posso pagar. Eu posso provar, porque existe o princípio da reserva do erário público. Eu posso até, como prefeito municipal, dizer assim, olha, eu não posso pagar. E eu vou provar que eu não posso. Está aqui as contas e tal, e eu não pago. E não pode pesar contra mim, inclusive por conta da lei de responsabilidade fiscal e outras que impedem o gasto, a deterioração do erário público, e a justiça não pode fazer nada contra mim e eu motivo o meu descumprimento legal. Mas isso não significa que a lei seja inconstitucional. Então, isso por si só já afasta a alegação da prefeitura. Agora, outra questão que é muito importante, que toca diretamente o poder público, o poder legislativo, é de que o processo legislativo teria sido viciado por inconstitucionalidade. E aí eu não conheço o regimento interno da casa. O que eu conheço é o regimento interno da Assembleia Legislativa. E eu queria, antes de tudo, propor que, como não cabe intervenção de terceiros para o sindicato, caberia só, não sei se a advogada, parece que a doutora Nacélia, advogada do sindicato, já fez, caberia só o amicus curiae, ou seja, o amigo da corte, que intervenha no processo como amigo da corte apenas. Mas eu queria propor, primeiro, que a Câmara fizesse uma defesa bastante substanciada e que contasse com a assessoria jurídica do sindicato, e se eu puder ajudar também, quero ajudar, para salvar essa lei. Primeiro, o seguinte, eu acho que seria politicamente muito ruim para a Câmara assumir para si, porque é o que está acontecendo, o que poderá acontecer, melhor dizendo, o ônus de ter sido responsável pela não aprovação do plano de carreira. Porque, teoricamente, o Executivo mandou o projeto, e é matéria privativa de competência exclusiva do Executivo, porque trata que mexe com orçamento, organização de secretaria, então é matéria privativa, a Constituição estabelece. Mandou, fez a parte dele, o Executivo fez a parte dele, era outro governo, mas não interessa, é impessoal, e a administração pública é impessoal, a gente sabe disso, mandou. Cabe à Câmara Municipal aprovar. O ônus da inconstitucionalidade recairá exclusivamente sobre a Câmara, porque teoricamente foi a Câmara que aprovou errado, e por isso a lei não está valendo. Então, por isso, a defesa desta lei significa, antes de tudo, a defesa deste poder, na minha avaliação. Então, vejam, qual é a alegação da prefeitura? Que não teriam passado pelas, eu não sei porque eu não peguei as atas, tá? Mas não teria passado pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Finanças. Eu já vou aqui sugerir uma tese. Primeiro, as comissões, elas são técnicas e elas são de caráter administrativo, e elas servem para subsidiar a aprovação de vocês. Mas elas não são impositivas, é bom que se diga. Porque soberano é o plenário. Tanto prova, eu vou seguir exemplo da questão da Assembleia Legislativa, tá? E a própria Constituição do Estado. No artigo 111 da Constituição do Estado, estabelece que, por exemplo, quando você, lá o deputado, apresenta um projeto de lei, e em 60 dias, esse projeto não tem tramitação, ou enfim, não interessa qual é onde ele esbarrou, em que comissão ele esbarrou, se em 60 dias, qualquer deputado pode requerer que ele venha para o plenário. Ah, mas não tem parecer, não interessa, com ou sem parecer. Ah, mas a CCJ
apresentou parecer contrário. Não interessa, porque o plenário poderá derrubar o parecer. Ou seja, o plenário é soberano na casa. Outra alegação, e aí a gente fala de segurança jurídica, é bom que se diga. Porque quando eu digo que este plano de carreira não passou pela CCJ ou pela Comissão de Finanças, eu não sei se passou, confesso que queria até... Passou? Então, maravilha. Passou? Bom, então, gente, eu com tranquilidade, é claro que não sou eu que dou parecer, a assinatura final é da desembargadora, mas se esses forem os únicos vícios alegados, não há razão de ser. Eu acho que está muito bem munida a Câmara Municipal. Eu acabei de ter a resposta, não sei se é da assessoria jurídica da Câmara, que não há qualquer vício em relação ao processo legislativo. Isso me tranquiliza muito, porque, portanto, dessa maneira, basta que a Câmara Municipal apresente essa ata. Salvo engano, a Câmara vai ter que ser ouvida, não sei se já foi intimada para isso. Já foi intimada, presidente? Numa ação direta de inconstitucionalidade, o que acontece? O tribunal vai chamar para ouvir, para prestar informações à Câmara Municipal, que é o sujeito passivo da relação. A Câmara apresenta na sua defesa, nas suas informações, melhor dizendo, todo o processo legislativo, e não há de se falar em qualquer vício de inconstitucionalidade, e a lei terá que ser definida como legal. Então isso me tranquiliza. Por último, eu agradeço muito a complacência e a atenção de todos de Vossas Excelências que demonstram aqui de maneira muito clara. Primeiro, a sessão é extraordinária, né, presidente? Ou não? É ordinária? Mas só o fato de abrir a pauta para debater educação, isso demonstra claramente o interesse desse poder. Nós viemos aqui, vim aqui acompanhar o deputado Edmilson e da deputada Nilma Lima, presidente da Comissão de Educação. Fomos recebidos nessa casa. Então, acho que esse poder está de parabéns no sentido de tentar encontrar a solução viável para esse problema que afeta o município. E eu queria sugerir algo mais drástico aqui para esse poder. Eu não sei como funciona a correlação de força dentro da casa, também nem quero saber. Eu só quero dizer o seguinte: é tarefa deste poder, função, princípio constitucionalmente estabelecida, a fiscalização dos atos do Executivo. Eu queria aqui, isso inclusive como um ato exemplar, que essa Câmara tomasse providências em relação ao desconto dos dias de greve. Isso, por mais que se alegue, não, mas a Justiça vai definir, mas isso não pode ficar impune em relação ao que constitucionalmente estabelecido para fiscalizar os atos do Executivo. Eu não sei qual providência a ser tomada, porque isso cabe aos senhores vereadores a definirem, mas entendo que não pode passar em branco ato de tamanha aberração jurídica, de tamanha violência à dignidade humana. Eu, pelo que vi, alguns contra-cheques, inclusive zerados. Veja, eu estive em Xinguara numa negociação também, muito grave, com greve de fome, de vários professores, de vários servidores de educação, pessoal do apoio, e lá o prefeito cortou, não zerou o contra-cheque, cortou 100 horas, porque o concurso era de 100 horas. Fez de forma equivocada também, porque lá ele entrou na Justiça, e a Justiça, em duas instâncias, diz o seguinte: a greve é legal, não há abusividade, portanto ele não poderia cortar nada, mas o fez, e a Justiça vai definir, e por aí vai. Agora, aqui em Barcarena, ele zerou todos os contra-cheques, e mais, inclusive salário família. Então, isso é muito grave, é uma atitude absolutamente ilegal, e acho que a Câmara, honestamente, deve tomar providências em relação a isso. Me tranquilizo muito por saber que o processo legislativo foi tido de maneira adequada, correta, escorreita. Isso derruba, desmonta qualquer arguição de inconstitucionalidade da lei. Não mais, eu queria agradecer muito a atenção de Vossas Excelências, desejar a Vossas Excelências lucidez, muita qualidade política nesse alinhamento, e honestamente, quando se fala em direito prioritário, alimentação, algo alimentar, e fundamentalmente democracia, porque quando se atenta contra a Organização dos Trabalhadores e a greve, se atenta contra o Estado Democrático de Direito. Então, queria solicitar humildemente que esta casa
como de costume, haja de maneira rígida, melhor dizendo, e dentro das suas funções constitucionalmente estabelecidas. Quero agradecer muito à presidência, à coordenação do sindicato e parabenizar os trabalhadores que permanecem firmes na luta em defesa de melhores condições da educação desse município. Obrigado. Obrigado, viu? Um minutinho. Muito obrigado pela excelente explanação, doutor Braz. Nós acabamos de presenciar aqui uma informação extremamente preciosa do doutor Luiz Paz, assessor jurídico da Câmara de Barcarena, que acaba de falar aqui de público, que passou sim pelas comissões de Constituição e Justiça, pela Constituição de Finanças. Então eu pediria, doutor Paulo Alcântara, como presidente dessa casa, que fosse revisto o parecer que esta casa deu no dia 6 do corrente, onde lá está penso de que não passou pelas comissões. Então, seria interessante, com base nessa informação do assessor jurídico, que esse documento fosse reformulado e fosse reencaminhado à Prefeitura Municipal de Barcarena, para a pessoa do senhor Antônio Carlos Vilaça. No mais, nós temos muito a agradecer por esse momento aqui, essa abertura que foi dada, e vamos confiar de que a Câmara de Barcarena terá lucidez para tomar a melhor decisão possível no que concerne a melhoria e a nobreza da educação do município de Barcarena. Vocês, como vereadores, só terão a ganhar. Imaginem só a legislatura passada trazer no seu cabedal de informações a ideia de que aprovou o PCCR e vocês saírem manchados como aqueles que derrubaram o PCCR. Isso não vai ser bom para a carreira política de muitos dos senhores aqui, e nós acreditamos que essa lástima, esse absurdo jamais irá acontecer. E o nosso muito obrigado. Obrigado. Antes de darmos prosseguimento, eu gostaria de esclarecer fatos. Primeiro, a Câmara Municipal de Barcarena não tem nenhum interesse em derrubar uma lei que foi aprovada pela própria Câmara. Segundo, ontem na internet aparece como a Câmara sendo citada para dar algum esclarecimento ao processo pela desembargadora, mas até o presente momento não chegou nada de oficial nesta casa. E quero deixar bem claro, a partir do momento que isto acontecer, nós temos uma assessoria jurídica, nós vamos entrar em contato com os vereadores, até aqueles que não se encontram mais nessa casa, mas que estavam em 2010, no sentido de informarmos à Justiça aquilo que realmente aconteceu. Ninguém vai omitir aqui nada do que tenha acontecido, muito pelo contrário, nós vamos fazer questão absoluta de mostrar para a Justiça, porque o momento vai ser esse, do que realmente aconteceu. E se tudo for de forma legal, é lógico que o PCCR não será derrubado pela Justiça. Então, nós temos, de forma transparente, mostrar isso a toda a população e a todos os vereadores de que realmente só informaremos a Justiça aquilo que realmente aconteceu. Até porque, infelizmente, nós não temos toda a documentação. Pela documentação que nós temos aqui, aquilo que foi informado dia 6 foi pela documentação que tínhamos em mãos aqui, mas que a partir do momento que você ter que responder para a Justiça, iremos fazer uma pesquisa profunda do caso e informar apenas aquilo que realmente aconteceu, até porque não somos irresponsáveis de dar informação errada à Justiça. Muito obrigado. Dando prosseguimento, chegou também um documento eu gostaria, aproveitando que os professores estão aqui, chegou um documento do Executivo. Cumprimentando Vossa Excelência, fazemos uso do presente para informar que no último dia 10 de junho, a Prefeitura Municipal de Barcarena, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Tesouro e Secretaria Municipal de Educação, participou de uma reunião com a coordenação estadual e municipal do Sintep, em conjunto com os vereadores da Câmara Municipal de Barcarena e deputados estaduais da Comissão de Educação, na sede do Poder Legislativo paraense, com o objetivo de discutir a situação de uma parcela de professores que continua em greve há mais de 2 meses. Na oportunidade, o governo municipal não fez nenhuma oposição à principal reivindicação da categoria, qual seja o ressarcimento dos valores referentes aos 36 dias descontados dos servidores grevistas, desde que a categoria retorne imediatamente para as salas de aula,
que seja feito um calendário diferenciado com garantia dos 200 dias do ano letivo, no mínimo, que após a retomada do calendário letivo de 2014 fosse garantido o cumprimento do mesmo sem mais interrupções no corrente ano. No exercício de 2014, a prioridade de aplicação de excedente do Fundeb seria direcionada para a recuperação e manutenção das escolas. É importante ressaltar que foram assegurados os pagamentos das gratificações de difícil acesso e da gratificação de incumbência aos profissionais que fizeram jus às mesmas. Sem mais para o momento, nos colocamos à inteira disposição para esclarecimento que se fizerem necessário. Respeitosamente, Leila Pacheco Marques, secretária de Administração e Tesouro. Isso aqui para conhecimento que foi mandado.